sempre que essa iniciativa é uma iniciativa do Programa de Residência Médica do Hospital São Francisco, que temos hoje os residentes de cirurgia geral sob o comando da equipe cirúrgica do Dr. Marcelo Girundi e da residência médica do Dr. Marcos Zambelli. É uma iniciativa, né, com a chancela da instituição, também coordenada pela professora Maria Fernanda, da gestão de ensino, e a gente tem sempre 4 temas a serem tratados, né, durante o mês, para a formação dos residentes cirurgiões, com a colaboração dos colegas cirurgiões subespecialistas e muitas vezes os colegas ligados também a situações afins, os convidados, especialmente, né, nas aulas de oncologia, de cancerologia cirúrgica e cuidados paliativos. A gente tem sempre a grata presença dos colegas da radioterapia e da oncologia clínica e mais equipe multidisciplinar. E nos demais temas, né, a gente sempre convida os cirurgiões que estão ligados, né, à formação também da educação de outros serviços, nos temas de cirurgia geral, e nos temas que envolvem trauma, todos aqueles que eventualmente passam, né, nesse cinturão nosso aí de hospitais e pronto-socorros que atendem a urgência e emergência. Hoje, né, num dos temas que a gente vai tratar em cancerologia cirúrgica, a gente tem um ritmo diferente de aula, começando um pouco mais cedo, onde a gente vai treinar os residentes, para além das exposições normais, essa destreza de poder engrossar um tema e uma discussão a partir, né, de um contexto e um conceito. Nós vamos falar a respeito do tumor de canal anal, uma realidade tratada não apenas pela cancerologia cirúrgica e a coloproctologia, né, mas também em algumas circunstâncias que envolvem a cirurgia geral nos locais de referência técnica e muitas vezes até nesses locais mais distantes, e que a linha de tratamento, obviamente, envolve a presença dos nossos colegas da oncologia cirúrgica, da oncologia clínica, da radioterapia, da coloproctologia e também de cuidados paliativos. Então, a gente vai começar no mesmo modelo, onde a gente começa com a apresentação do primeiro tema da noite com a acadêmica Camila, seguido isso, uma série de artigos pelos residentes de vários serviços, e assim que terminarem as apresentações, a gente coloca, né, para que os especialistas e os convidados aqui possam tratar um pouco a respeito, opinar, falar a respeito das dificuldades, né, de todas as circunstâncias com as quais envolve o sucesso, o fracasso, a realidade do serviço, e assim por diante. Camila, está tudo certo aí com você? Está sim, doutor Igor. Pode começar? Vamos lá, por favor. Boa noite. Boa noite. Só um segundo. Todo mundo está vendo? Doutor Igor? Sim. Vamos lá, podemos. Pode começar, então? Obrigada. Então, boa noite. Meu nome é Camila Mesquita, sou acadêmica do 7º período de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte e faço parte da Liga Acadêmica de Oncologia do UniBH, a LIACO. Hoje eu vou abordar sobre a anatomia do câncer do canal anal, tema extremamente importante, que apesar de raro, sua frequência está aumentando, especialmente em grupos de alto risco. O canal anal é a última parte do trato gastrointestinal, parte do sistema digestório. Ele possui cerca de 3 a 4 centímetros de extensão e encontra-se completamente retroperitoneal. Ele se inicia na junção ano-retal, distalmente à flexura perianal e termina no ânus, na borda anal. Ele encontra-se no triângulo anal do períneo, entre as fósseas isquianais direita e esquerda. O canal anal é cortado pela linha pectínea ou linha denteada, facilmente identificável de cor rosa na imagem, que divide em 2 regiões. Uma região mais proximal, acima da linha pectínea, onde a mucosa é de tecido glandular, igual ao do reto. Por isso que eu tenho mais chance de ter um adenocarcinoma igual ao do reto nessa região. Porém, aqui os tumores do canal anal são mais raros. Temos outra mais distal, abaixo da linha pectínea, onde temos um epitélio de transição.
por escamoso glandular. Consequentemente, abaixo temos o epitélio escamoso não identificado. E também temos uma região fora que é esse escamoso eternizado. Aqui eu posso ter como se fosse um tumor de pele da região anal, semelhante ao SEC de pele. Os tumores que aparecem distais à linha pectínea são os carcinomas de células escamosas, ceratinizadas, e podem ser chamados também de epidermoides. Já os oriundos de tecidos que estão logo acima da linha denteada, ou pectínea, são os carcinomas de células escamosas, não ceratinizados, chamados também de epitelioides. É importante ressaltar que os tumores que surgem perto da linha denteada têm sido histologicamente referidos como tumores de transição e são compostos por células escamosas não queratinizantes. No entanto, esses tumores têm prognósticos semelhantes e são tratados da mesma maneira que os cânceres de células escamosas do canal anal. Os tumores que se desenvolvem a partir da mucosa, então, são os verdadeiros cânceres do canal anal, enquanto os tumores que surgem na pele distal à borda anal são os denominados cânceres de pele perianais. Gostaria de agradecer a oportunidade. Essa foi a referência utilizada. Obrigada. Agradeço a apresentação da Camila. Eu acho que é fundamental que os acadêmicos possam, desde já, né, se interessar pela possibilidade e acesso à oncologia, uma das coisas com as quais a gente sabe que na faculdade sempre deixa alguma coisa a desejar, e eu fico muito satisfeito de poder contar com o serviço da Liga de Oncologia do UniBH, inclusive fazendo aqui uma propaganda para eles, assim, os outros serviços com os quais, né, estão presentes aqui, outros chefes de residência, outros colegas que trabalham, né, diretamente com oncologia cirúrgica, oncologia clínica. Se vocês tiverem algum interesse, a gente pode passar depois o contato, porque é muito bacana. E logo, logo eles vão estar fazendo uma jornada virtual, que eu acho que todos aqui vão poder participar de uma maneira bem ativa. Como foi bem colocado pela Camila, né, na aula dela, a discussão de tempos, né, a respeito das semelhanças com as quais a gente trata o tumor do reto, sempre vem à tona, né, como idas e vindas para as propostas não apenas cirúrgicas, como de continuidade do tratamento, né? Não vai ser difícil de escapar dessa discussão hoje, diante, inclusive, dos colegas que aqui estão da coloproctologia, cirurgia oncológica e cirurgia do aparelho digestivo. E eu acho que bastante frutífera para que a gente possa embasar não somente os nossos conhecimentos e a troca desse sucesso ou fracasso terapêutico do dia a dia, como também para a formação dessa consciência mais crítica do residente. Dando seguimento à nossa aula, a gente começa agora com a primeira aula da Tamires, uma aula um pouco mais longa, né, que a gente vai mergulhar um pouco lá no Gordon, a respeito do que tem sido escrito de mais tradicional. Você me escuta aí, Tamires? Boa noite, doutor Igor. Escuto sim? Está me escutando? Está um pouquinho baixo só a sua voz. Vamos começar? Vamos começar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só um momento, por favor. Está dando para ver o slide? Sim. Está ótimo, podemos começar. Boa noite a todos. Meu nome é Tamires, eu sou residente do 2º ano de Cirurgia Geral da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis e eu fiquei responsável pela apresentação do tema Câncer do Canal Anal. Essa aula foi baseada no 17º capítulo do livro Princípios e Práticas de Cirurgia de Cólon Reto e tem como neoplasias perianais do canal anal. O enfoque da aula será no câncer do canal anal. Como introdução, o autor aborda que as neoplasias perianais e do canal anal são neoplasias incomuns e enfatiza também a importância do conhecimento da anatomia anal no manejo desses pacientes, justamente porque os tumores que se originam no canal anal, os tumores da margem, possuem uma história natural distinta. Como a colega havia dito anteriormente, eu vou tratar dos tumores que se originam no chamado canal anal cirúrgico, de acordo com a definição da OMS
e do Comitê Conjunto Americano sobre Câncer, que é essa região limitada superiormente pela junção ano-retal e inferiormente pela borda anal. Os carcinomas anais representam cerca de 2,5% de todos os carcinomas do intestino grosso. E esses carcinomas anais, em cerca de 85% dos casos, se originam no canal anal. Daí a relevância da aula. É importante destacar que o subtipo mais comum é o subtipo escamoso. A média de apresentação de idade varia entre 58 e 67 anos, com uma prevalência maior em mulheres, cerca de uma proporção de 5 casos em mulheres para cada caso no sexo masculino. E existem fortes evidências da associação do carcinoma do canal anal com a infecção por papilomavírus humano, principalmente os subtipos de alto risco, que são os genótipos 16 e 18 e o coito anal receptivo. Outros fatores de risco envolvidos são os múltiplos parceiros, coexistência de outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, história de carcinoma cervical, vulvar ou vaginal e a imunossupressão, como, por exemplo, a adquirida pelo uso de drogas imunossupressoras pós-transplante. Bastante semelhante à carcinogênese do câncer cervical, o câncer anal, na maioria dos casos, surge de uma lesão precursora, que é chamada de neoplasia intraepitelial anal, mais especificamente aquelas com displasia de alto grau. Raramente, as neoplasias intraepiteliais anais de baixo grau, que estão associadas principalmente ao subtipo 6 e 11 do HPV, evoluem com câncer anal. E é importante citar uma forma de prevenção, que é a vacina contra o HPV quadrivalente, que protege contra o câncer anal e também outras lesões precursoras relacionadas aos genótipos 6, 11, 16 e 18. E uma outra forma de prevenção é justamente o tratamento das neoplasias intraepiteliais anais. Dada essa possibilidade de tratamento, o screening é sugerido em alguns grupos de risco, principalmente aqueles pacientes do sexo masculino com histórico de atividade homossexual com ou sem relação anal receptiva, as mulheres HIV positivas, independente da prática de relações anais, e pacientes com lesões cervicais, vulvar de alto grau ou carcinoma. A citologia ainda é considerada o teste de triagem mais realizado justamente pela sua fácil aplicabilidade, fácil disponibilidade e também o relativo baixo custo. Quando bem empregada, a sensibilidade e a especificidade são superiores a 95%. E o material é coletado da margem anal e também do canal anal inferior, a fim de evitar contaminação fecal seguida do esfregaço de lâmina. Pacientes com resultados anormais representados por LCIL e HCIL, que seria a lesão intraepitelial de baixo e alto grau, devem ser submetidos à anoscopia com aplicação do ácido acético ou Lugol. As lesões suspeitas devem ser biopsiadas. E o que seriam essas lesões suspeitas? Seriam as lesões iodonegativas ou acetobrancas, também lesões com pontilhados vasculares e também as lesões com papilas. Uma vez realizada a biópsia, o paciente com NIA de baixo grau deve ser acompanhado com citologia em 3 a 6 meses e aqueles pacientes com NIA de alto grau devem ser submetidos à eletrocauterização da lesão ou biópsia excisional. Uma vez diagnosticado o carcinoma do canal anal, esse paciente deve ser submetido ao estadiamento, fazendo parte do mesmo exame clínico minucioso, podendo ser realizado ultrassom endorretal quando disponível, a fim de avaliar a profundidade da lesão e o acometimento linfonodal, assim como a realização de tomografia computadorizada e ou ressonância magnética. Lembrando que aqueles pacientes submetidos à quimio-radioterapia devem ser reestadiados cerca de 8 a 10 semanas após o término do tratamento. O estadiamento segue basicamente o sistema TNM. Eu não vou falar especificamente de cada um dos tópicos por questão de tempo. Como considerações gerais, o carcinoma de células escamosas, na verdade, apresenta uma ampla apresentação na histologia, incluindo células grandes queratinizadas, não queratinizadas, basaloides. A classificação vai depender justamente do padrão predominante. Por exemplo, o carcinoma basaloide se refere à presença de células grandes não queratinizadas e também de células basaloides. Dentre as manifestações clínicas mais comuns, a mais relatada pelo paciente é o sangramento, lembrando que a presença de descarga, incontinência, dor pélvica, fístula ou mesmo modificação do hábito intestinal apontam para uma lesão mais avançada com acometimento do esfíncter anal.
Faz parte do diagnóstico um exame digital minucioso, que é importante justamente para a localização do tumor, a consistência do mesmo, mobilidade e a presença ou não de linfonodomegalia pararetal. A proctoscopia é importante na confirmação dos resultados do exame digital, sendo possível também a realização de biópsia através da mesma ou a biópsia via transretal. É importante que esses pacientes sejam submetidos à colonoscopia, a fim de buscar outras lesões no trato gastrointestinal. Quando disponível, a realização do ultrassom endorretal, como eu já havia dito anteriormente, e não esquecer sempre de palpar a região inguinal bilateral desse paciente em busca de linfonodomegalia inguinal. Em geral, essas linfonodomegalias são reacionais, mas podem apontar também, por exemplo, metástases em casos de tumores localizados abaixo da linha denteada. Quanto ao tratamento, os carcinomas de células escamosas do canal anal, eles são submetidos, no caso dos pacientes, à excisão local quando são carcinomas precoces, limitados até a submucosa, desde que não haja o acometimento do esfíncter anal. A ressecção abdômeno-perineal já foi considerado o tratamento padrão desses pacientes. Hoje ela é reservada para os pacientes com intolerância à quimio-radioterapia ou pacientes que apresentaram falha a esse regime de tratamento. E por que que hoje não é mais considerado um tratamento padrão? Justamente porque os resultados em pacientes submetidos à ressecção abdômeno-perineal foram decepcionantes, com uma taxa de recorrência local em torno de 27,5%, taxa de sobrevida em 5 anos em torno que variando de 24% a 62%, e taxa de mortalidade perioperatória de 2% a 6%. Hoje, o tratamento padrão para a maioria dos carcinomas de células escamosas é justamente radioterapia com 5-fluoracil e mitomicina, sendo observado um aumento da taxa de remissão completa, com taxa livre de colostomia e livre de outros eventos também, como, por exemplo, efeitos colaterais graves, morte ou mesmo recidiva. Apesar dos bons resultados, nós não podemos subestimar as complicações decorrentes desse regime de quimiorradiação, que são as destacadas em vermelho, lembrando sempre que pacientes com incontinência e urgência fecal ocasionais podem ser manejados com ajuste dietético e mesmo antidiarreicos. Já aqueles com incontinência grave, frequentemente são submetidos à confecção de colostomia. O autor ainda aponta sobre o uso da braquiterapia, com a vantagem de ser uma radiação mais direcionada, ocupando estruturas adjacentes saudáveis, como principalmente o intestino delgado e a bexiga, porém a grande preocupação relacionada seriam referentes às taxas de necrose anal. Os pacientes com carcinoma residual ou recorrente são submetidos, então, à ressecção abdominoperineal com ou sem dose adicional de radioterapia. Para finalizar, com relação ao carcinoma de células escamosas, quando a doença metastática, o prognóstico é ruim, com uma sobrevida média em torno de 9 meses, tendo os sítios mais comuns de metástase o fígado, pulmões, ossos e também o tecido gorduroso. Geralmente, esses pacientes são manejados com uma combinação de drogas, as mais frequentes, 5-fluoracil e cisplatina. Além do carcinoma de células escamosas, que é o subtipo mais comum que eu havia dito anteriormente, não poderíamos deixar de falar também dos adenocarcinomas, que respondem por 3 a 9% dos carcinomas anais. O subtipo mais comum é o retal, que recebe esse nome justamente por apresentar uma histologia semelhante ao adenocarcinoma de reto inferior. Existem ainda os adenocarcinomas que se originam nas glândulas anais e em fístulas anorretais. O tratamento do adenocarcinoma retal pode ser realizado através da excisão local, quando não há o acometimento da musculatura do ano reto, mas, em geral, a partir de T2, esses pacientes são submetidos à quimio-radioterapia, com a ressecção abdômeno-perineal reservada aos casos de falência ou intolerância. Já os pacientes com adenocarcinoma de glândulas anais e fístula e originários em fístula anorretal, submetidos ao esquema de quimiorradiação, apresentaram resultados favoráveis. Um outro tumor importante é o melanoma, que é raro, porém, o terceiro sítio mais comum de localização do melanoma depois da pele e dos olhos é justamente o canal anal. A idade média de apresentação é em torno de 63 anos, com maior prevalência em mulheres. As manifestações clínicas mais comuns são sangramento, massa e dor anorretal, e a suspeita diagnóstica se faz presente quando nós encontramos uma lesão polipoide pigmentada na região.
Porém, na maioria das vezes, essas lesões não são pigmentadas ou são levemente pigmentadas e podem, inclusive, serem confundidas com trombose hemorroidária. É importante lembrar que o melanoma do canal anal frequentemente consta com acometimento, de linfonodos, e as metástases sistêmicas são precoces, principalmente para fígado, pulmão e osso. Aqui nós temos uma lesão pigmentada localizada acima da linha denteada. O tratamento, tanto com excisão local como com a ressecção abdômeno-perineal, custa com uma taxa de sobrevida baixa, em torno de 0 a 22% em 5 anos. A excisão local é destinada quando a margem de ressecção é ampla e a espessura é também ampla, a espessura do tumor. Lembrando que quando isso não pode ser realizado, o paciente deve ser submetido à ressecção abdômeno-perineal. E por último, os dois tipos mais raros ainda de carcinomas, que é o carcinoma de pequenas células, semelhante ao outro céu de pulmão, a histologia, e é um carcinoma de prognóstico ruim também por uma disseminação precoce e extensa por ser altamente linfofílico, e diferentemente dos outros tumores de pequenas células que respondem à radioterapia, não se conhece se o carcinoma de pequenas células de canal anal é responsivo a essa modalidade terapêutica. E o carcinoma indiferenciado, que recebe esse nome justamente por não possuir um padrão de diferenciação na histologia. O tratamento é semelhante ao tratamento do adenocarcinoma e também cursa com prognóstico ruim. Resumindo a aula, os cirurgiões devem estar familiarizados com os marcos anatômicos do canal anal e da região perianal, porque isso impacta no manejo desses pacientes, bem como com o estadiamento TNM. A excisão local é o tratamento de escolha para o carcinoma in situ e microscópico invasivo do canal anal, porém, infelizmente, a maioria dos nossos pacientes se apresentam com lesões avançadas, não sendo possível essa modalidade de tratamento, e a ressecção abdômeno-perineal não é mais o tratamento principal para o carcinoma invasivo do canal anal, sendo reservado para os pacientes que apresentam falência da quimiorradiação, intolerância à quimiorradiação ou para o tratamento de complicações anorretais. Muito obrigada. Quero agradecer a Tamires pela aula excelente. A gente não tem como avançar sobre o tema do câncer do canal anal sem que a gente aborde, né, assim, o primeiro livro que vai ser estudado pelos residentes, tanto da coloproctologia, como também, né, da cirurgia geral ao aparelho digestivo, quando se deparar o tema. Basicamente, eu acho que é importante que a gente entenda as circunstâncias que envolvem a realidade do nosso país, né? Eu acho que todos os residentes e chefes aqui presentes tiveram a oportunidade de ver a doença, tanto precocemente diagnosticada como já em estado avançado, né? Recentemente, lá no Hospital Regional de Betim, a gente teve essa experiência até culminando mais ou menos com a nossa aula aqui, e tem tudo a ver com os fatores com os quais a gente vive a realidade do nosso país e também reflete a estatística mundial. Então, a partir de agora, a gente vai fazer, nesse clima de jornada, a apresentação dos temas, a esquentar um pouco as discussões depois, com alguns dos artigos. Então, o próximo tema, apresentado agora pela doutora Michele, residente também do Hospital São Francisco, do primeiro ano. Você está me escutando aí, Michele? Boa noite, estou sim, doutor Igor. Vamos começar? Deu certo aí? Tudo certo, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Michele, sou residente de cirurgia geral do Complexo Hospitalar São Francisco. O tema de hoje é câncer do canal anal. Vou apresentar o artigo. Um minutinho. O artigo que eu vou apresentar hoje tem um tema: ressecção local dos tumores do canal anal. Ela é viável pela cirurgia endoscópica transanal? É um artigo publicado em novembro de 2019 pelo Jornal Mundial de Cirurgia. Então, o artigo ele começa abordando, primeiro, as vantagens de se realizar a cirurgia endoscópica transanal. Primeiro, ele foi designado microcirurgia endoscópica transanal e, posteriormente, operação endoscópica transanal. Quais as vantagens de se realizar esse método?
Primeiro, você tem uma melhor visualização, uma abordagem mais fácil das lesões. Pode ser ressecado lesões até 20 centímetros da margem anal. Geralmente tem uma maior taxa de preservação do esfíncter. Geralmente, quando consegue preservar as margens livres, tem uma menor taxa de recorrência da lesão. Geralmente, essa cirurgia é indicada para adenomas e adenocarcinomas T1 de baixo grau, que não tenham mau prognóstico. Geralmente, a prevenção de recorrência ela está ligada, muitas vezes, à ressecção do tumor, quando essa ressecção é feita em bloco e com as margens livres de pelo menos 1 milímetro. Quais as dificuldades? Quando o tumor do canal anal ele se espalha em direção ao reto, e a forma como ele espalha pode afetar os músculos do esfíncter, e sua extração ela pode ser mais complicada. Então, falando especificamente do artigo, o objetivo, então, é avaliar essa cirurgia endoscópica, sua morbidade, mortalidade e a qualidade do anátomo patológico. Os materiais e métodos. É um estudo observacional, ele foi realizado em junho de 2014 a julho de 2018. Os pacientes, eles foram separados em 2 grupos. O grupo A eram pacientes que possuíam tumores retais até a 4 centímetros do canal anal. E o grupo B eram pacientes que possuíam lesão acima de 4 centímetros do canal anal. Os critérios de exclusão. Então, foram excluídos pacientes que eles possuíam lesão retal atípica, classificada como grupo 5. A técnica cirúrgica basicamente utilizada era feita assim. Um bisturi elétrico, ele ia limitar a lesão. Depois ia ser feita a dissecção da lesão com bisturi ultrassônico. Essa ressecção de preferência e ressecção em espessura total. Depois ia avaliar o local em que foi retirada a lesão. Se tinha ausência de tensão, ia ser feita a sutura completa com PDS-3. E se tivesse alguma tensão no local ou se tivesse exposição do esfíncter, ia fazer uma sutura só parcial. Então, aqui, foram analisados 757 pacientes de um exclusivo hospital. 75 pacientes eles foram excluídos por apresentar atipia. Desses pacientes, 192 foram realocados no grupo A, que eram pacientes que possuíam lesão de reto baixo, e os demais no grupo B, cerca de 500 pacientes, possuíam lesão no reto médio ou reto alto. Então, na tabela 1, a gente vai falar especificamente dos pacientes do grupo A. Esses pacientes, em geral, a maioria era do sexo masculino, cerca de 52% dos pacientes. A idade média, 71 anos. O tamanho do tumor, em média, 4 centímetros. A localização mais frequente no quadrante anterior, cerca de 32%. Os pacientes, eles eram classificados, tinha classificação, o ASA dele, mais frequente, ASA 2 e ASA 3. As suturas, elas foram fechadas por completo em 78% dos casos e possuíam uma morbidade geral de 31% dos casos. Na tabela 2, a gente vai ver também do grupo A, mas aqui vai abordar a morbidade pós-operatória dos pacientes. A morbidade mais comum que foi encontrada nesses pacientes foi o sangramento retal. Esse sangramento retal foi encontrado em cerca de 22,4% dos pacientes. A reoperação por sangramento retal foi realizada em 2,5% dos pacientes, geralmente por ser uma lesão de reto baixo. Uma segunda complicação mais comum é a complicação urinária, que foi em 5,5% dos pacientes. Na tabela 3, a gente vai ver uma comparação entre o grupo A e o grupo B. No grupo A, a gente vai ver que tem um acometimento maior das margens cirúrgicas, 14%, versus o grupo B, que a gente vai ter 6,4%. Você vai ter uma maior sutura parcial também no grupo A, 30%, em relação a 6% do grupo B. E um outro fator importante é a morbidade geral. Você tem 31% no grupo A em relação a 19% do grupo B. No artigo, ele aborda também essa ressecção transanal, que hoje seria inadequado para pacientes que ele possuem uma grande lesão que vai progredir para o interior do reto. Por quê? Você não vai ter uma distensão do reto,
Então, você não vai conseguir delimitar a margem da lesão. Por isso, seria indicativo mais a endoscopia transanal, porque pela via endoscópica você consegue distender o reto e vai ter uma melhor visualização da lesão e sua delimitação. Outro ponto importante também é que as complicações do canal anal ela é 3 vezes maior nessa região do que em qualquer outro lugar do trato digestivo. Outro fator importante é que a complicação mais frequente é o sangramento retal, como a gente pode ver. Os adenomas e o adenocarcinoma, concentrados nessa região, nesse terço inferior do reto, eles possuem um risco 6 vezes maior de recorrência do que qualquer outra lesão. Essas ressecções dos tumores, eles estão muito ligados à incontinência, principalmente o que vai interferir é o tamanho da lesão e o tempo cirúrgico. E a gente pode concluir, então, que o uso do tratamento endoscópico para remover as lesões, ela é viável, mas quando realizado por cirurgiões especializados, e até uma crítica do artigo, por quê? O estudo ele foi realizado em um centro especializado por cirurgiões especialistas e que tinham experiência na terapia endoscópica. Então, isso pode ter interferido no resultado final do estudo. E outra consideração é que você vai levar sempre em consideração a dificuldade técnica, tanto pelo médico que está realizando, a ressecção das margens afetadas e as possíveis complicações, como sangramento retal. Tentei resumir mais ou menos o artigo. Gostaria de agradecer ao doutor Igor pela oportunidade. Muito obrigada. Michele, muito obrigado pela aula. Nós caminhamos aqui já com o final do Gordon dizendo a respeito daquilo que hoje já é caído por terra, né, sobre o tratamento cirúrgico, e a gente traz uma circunstância que hoje possibilita, inclusive, já no serviço público, esse tipo de abordagem, e pela maioria dos colegas que aqui estão, se não fizeram na residência, já deram seguimento a essa curva de aprendizado. Acho interessante para que a gente possa pensar, porque eu, por exemplo, lá em 2009, quando fazia ainda a residência em cirurgia geral, numa das oportunidades que eu tive de conhecer a técnica, de tentar entender, era novidade, inclusive, para os colegas que, na época, coloproctologista, um deles, inclusive, aqui, o Alexandre Miranda, que era alguma coisa por ser alcançada, né? E hoje a gente tem essa facilidade com ótimos resultados e uma possibilidade interessante no tema de hoje. Então, dando seguimento, a gente vai ter aula agora de mais um artigo com a residente Débora Brandão, do Hospital Regional de Betim, residente do 1º ano. Débora, você me escuta aí? Escuto sim, doutor Igor. Vamos lá? Boa noite, gente. Vamos sim. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Então, o meu foi a publicação de 2020 nos Anais de Medicina e Cirurgia. E o que ele aborda é o manejo, né, e tratamento terapêutico do carcinoma escamoso anal. Débora, Então, não está compartilhando a imagem. Não está compartilhando? Espera aí. Agora tá indo. Agora foi? Ainda não. Mas agora que não precisam mais da ajuda de financiamento, alugar parte da casa não é mais um negócio atrativo, ainda mais com a família mulher. Peraí que tá travando aqui, só um segundo. Agora deu? Sim, agora vamos ver se vai aparecer. Vamos lá. Isso, apareceu. Então tá. Então ele fala do manejo das opções terapêuticas. Inicialmente, ele aborda a questão de epidemiologia, fatores de risco, que já foi tudo abordado pela Tamires. Então, eu vou direto para a parte do manejo mesmo da terapêutica.
A primeira questão que ele coloca é que até a década de 70, a opção terapêutica era a abordagem cirúrgica, né, a optação abdominoperineal, e a partir de 1974, Nigro e colaboradores iniciaram o tratamento pré-operatório com ciclofluoxacil e radioterapia associada à mitomicina ou a carbocetabina. E isso se mostrou adequado para tratar sem a cirurgia. Isso até hoje é o tratamento para o carcinoma anal não metastático. Nas lesões menores, que têm diâmetro menor que 2 centímetros e envolve a margem anal, que são pouco diferenciadas, pode ser feita sim a cirurgia primária, que é feita a excisão local, e desde que a margem seja adequada, seja maior do que 5 milímetros e não comprometa a função esfincteriana. A excisão perineal primária teve uma falha de até metade dos casos e a sobrevida em 5 anos era de 50% a 70%. Hoje ela pode ser oferecida apenas aos pacientes que foram previamente irradiados na região pélvica. Em relação à quimioterapia, pesquisadores do Reino Unido colocaram que a quimiorradioterapia com o ciclofluoxacil e a mitomicina é mais eficaz no controle da doença do que a radioterapia sozinha, pegando os grupos que tinham a mesma porcentagem de sobrevida da doença antes desse tratamento. A sobrevida de 5,4 anos passou para 7,6 quando você faz essa associação. A carbocetabina acaba que é uma alternativa ao ciclofluoxacil porque ela tem o potencial de tratar como nos casos de câncer não metastático. Um outro estudo comparou os pacientes tratados com a carbocetabina e os pacientes tratados com a infusão de 5-fluoxacil com radioterapia e mitomicina. Nesses 2 grupos, não foram encontradas grande diferença no tratamento do controle regional em 3 anos e na sobrevida, além da sobrevida livre de colostomia. O Goodman, ele achou os mesmos resultados desse outro estudo, só que, além disso, colocou que a toxicidade hematológica dos graus 3 e 4 foi menor nos pacientes tratados com a carbocetabina. Outra opção que a gente tem é a cisplatina, que ela pode ser usada para substituir a mitomicina. James e colaboradores pegaram mais de 900 pacientes no estudo randomizado e fizeram em 2 grupos, um com 5-fluoxacil, o outro com a mitomicina e o outro com o 5-fluoxacil e a cisplatina. E ambos utilizando a radioterapia com 50,4 de gama. Nesses 2 grupos também não foram encontradas diferenças nos segmentos de 5 anos, nem na sobrevida livre da doença e nem na sobrevida livre de colostomia. Atualmente, a gente tem um estudo russo que está em fase 3, a proposta é que ele termine até 2021, que compara o paclitaxel, a carbocetabina e a mitomicina. Inicialmente, está mostrando que essa terapia é eficaz para carcinomas de estágio inicial, mas, no geral, a doença falha nas recidivas. A radioterapia, ela não tem um esquema padronizado ainda. O que tem sido sugerido pelos dados atuais é que quando você usa radiação entre 40 e 50 no paciente com carcinoma in situ, ou entre 50 e 60 no paciente com estágio T1, você tem bons resultados. Além disso, nos pacientes T3, T4 ou com disseminação linfonodal, você pode usar a radiação de 54 a 60, que tem mostrado um controle melhor da doença locorregional. Os protocolos têm mostrado que a radioterapia em período mais curto, ela tem mais benefícios, como se fosse por exemplo, se você fizesse 3 semanas do tratamento, exatamente esse exemplo que ele dá, e se você fizesse 6, é como se dobrasse mesmo os efeitos colaterais disso aí. Um outro estudo mostra que a radioterapia simultânea com a modulação por intensidade de impulso reduziu bastante a irradiação para órgãos externos, como bexiga, intestino, e você tem doses mais focadas na região-alvo. E nisso você vai ter um resultado melhor dessa radioterapia. Uma outra opção que a gente tem são os inibidores de receptor do fator de crescimento epidérmico, que são o cetuximab e o panitumumab. O cetuximab, adicionado ao regime de quimioterapia, reduziu a ocorrência do carcinoma e
a disseminação. Então, ele tem se mostrado eficaz. Porém, Tá dando para me ouvir, Igor? Estou escutando. Não, beleza. Porém, a toxicidade grau 4 ocorreu em cerca de 30% dos pacientes que receberam esse tratamento, e 5% morreram em decorrência desse tratamento. Mas a taxa de sobrevida em 3 anos aumentou em 23% desses pacientes. Resultados foram semelhantes num outro estudo feito no grupo multidisciplinar de câncer digestivo, no qual o pessoal também desenvolveu esses efeitos adversos grau 3 ou 4. O nivolumab, que é outra opção, pode prejudicar a capacidade das células tumorais residuais de crescer e se espalhar. Porém, ele também tem questão de muitos efeitos colaterais. No tratamento do carcinoma metastático, inicialmente, importante falar, menos de 20% dos pacientes vão ter uma apresentação que é irressecável ou que é metastática. Até 2017, o tratamento era utilizado a cisplatina com 5-fluoxacil. A taxa de resposta era de 50% a 60% e a sobrevida média era de 12 meses. Um estudo que foi publicado em 2018 na Lancet, ele mostrou resultados com o doxetazol. Ele é um poderoso, ele age na estabilização dos microtúbulos e tem uma atividade antitumoral. Porém, atualmente ele é o que se mostra como primeira linha no tratamento dos cânceres metastáticos. Tem um estudo de 2001 que utiliza a paclitaxel e a infusão da carboplatina. A resposta completa foram observadas carcinomas não só não só o carcinoma anal, teve resposta também carcinoma de cabeça e pescoço, esôfago, colo de útero e ânus, porém tem toxicidade também em graus 3 e 4 nesse regime das 3 drogas. Um estudo de 2020 aponta o paclitaxel e a carboplatina como primeira linha no câncer anal metastático, com base no resultado de um estudo internacional multicêntrico. Uma nova opção que a gente está tendo atualmente é a imunoterapia. São os inibidores da via de controle imunológico, como o anticorpo anti-CTLA4, que é o ipilimumab, que é utilizado para o tratamento dos pacientes que apresentam o melanoma avançado. Atualmente tem um estudo piloto em andamento, tem mostrado que tem um perfil de segurança favorável e atividade clínica preliminar para doses múltiplas envolvendo os pacientes com diferentes tumores. Mas, assim, ainda não tem nada firme sobre o assunto. As opções que a gente tem é o pembrolizumab, que num estudo mostrou que a monoterapia com ele o uso foi positivo nos pacientes que têm tumores que têm o marcador PDL1, que são os que essa droga age, tendo um perfil de segurança, e ele incentivou a atividade antitumoral. Mas, assim, os dados estão apoiando esses estudos, mas ainda não está nada firmado. O nivolumab é uma outra opção, que é um anticorpo monocloral humanizado, que é do PD-1, que é o receptor para antígeno de células cancerígenas, e ele também interfere nessa instalação, permitindo que a célula T seja citotóxica para as células cancerígenas. Esse medicamento ele mostrou atividade em monoterapia para tumores sólidos, como principalmente câncer de cabeça e pescoço, melanoma, câncer de pulmão e carcinoma de células renais. Um estudo recente que foi publicado no Lancet mostra uma eficácia nos pacientes com CA metastático. Assim, o artigo coloca que estudos futuros têm que ser feitos para poder aplicar isso mais firmemente, e indica que a radioterapia parece funcionar sinergicamente com essa terapia, com essa imunoterapia. Então, a interação das duas seria uma vertente boa para estudos.
Para o carcinoma progressivo ou reincidente, o artigo coloca que a doença progressiva é candidato para a cirurgia radical computação abdomen-peritoneal e com colostomia definitiva. Um estudo prospectivo que avaliou o risco de recorrência local em pacientes tratados com cirurgia associada à radioterapia intraoperatória em altas doses, concluiu que a cirurgia de resgate com altas doses de radioterapia intraoperatória não pareceu estar associada ao controle loco-regional ou benefício na sobrevivência desses pacientes. Então, assim, a adição da radioterapia em altas doses, nesses casos, não tem sido suficiente para compensar as margens cirúrgicas positivas. Depois disso, o artigo fala da questão da toxicidade, que também já foi abordada, e a gente chega nas conclusões. Inicialmente, ele coloca a questão de ser um carcinoma que tem uma prevenção, né, que seria a vacina para o HPV, pelo fato da maior parte estar associado à infecção pelo HPV. Conclui que as lesões que têm menos de 2 centímetros, que envolvem a margem anal e são pouco diferenciadas, e se você tiver a opção de fazer a excisão com a margem maior do que 5 milímetros, sem comprometer a função esficteriana, é uma alternativa importante. A amputação antecipadamente não é indicada pela taxa de recorrência local, é reservado para os casos de recorrência e para o caso de persistência. A doença metastática é tratada com a radioterapia sistêmica, a quimioterapia sistêmica, e é utilizada o Taxol, o 5-Flu e a cisplatina ou a carboplatina. A imunoterapia tem se mostrado uma nova opção, mas ainda está em estudo. E o câncer anal pode ser responsível a esses inibidores dos PD1 e PDL1, que são os marcadores tumorais, né? Embora ainda também sejam necessários mais estudos a respeito disso. Outra questão que coloca é que a morbidade dessa doença é muito alta, principalmente pelas complicações de ferida do tratamento, né? A reconstrução de retalho períneo tem se mostrado uma opção do resgate dessa cirurgia. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Débora. A gente dá o passo seguinte, então, abordando as outras linhas de tratamento, né, que não apenas o cirúrgico. Obviamente, a gente vai ter depois a oportunidade de conversar com os colegas que aqui estão presentes, falando das terapias conjugadas e da possibilidade da imunoterapia. Dando sequência a essa situação, a gente vai ter agora mais um artigo apresentado pelo Juan Manuel, que é residente do primeiro ano no Hospital São Francisco. Você me escuta aí, Juan? Boa noite, doutor Igor. Vamos começar? Vamos. Abriu a tela, doutor? Ainda não. Ainda não. Aí? Não compartilhou. Ainda não? Nossa. Está compartilhando. Pronto? Pronto. Boa noite. Meu tema foi radioterapia com intensidade modulada no tratamento de câncer anal de células escamosas. Aí a gente vai tratar a toxicidade aguda, tardia, resultados e a eficácia. Este estudo foi publicado na revista International Journal of Colorectal Disease neste ano, no mês de janeiro. Como generalidades, temos que a quimioterapia e a radioterapia de intensidade modulada já estão reemplaçando o tratamento cirúrgico anterior e é um novo esquema de tratamento primário. Dentro deste estudo, a imunoterapia, a radioimunoterapia de intensidade modulada
temos que ter margens menores e doses de radiação, redução no risco agudo de toxicidade e tempo de tratamento, e minimizando as interrupções do tratamento. Qual foi o objetivo principal deste estudo? É descrever a toxicidade aguda e tardia, incluindo a conformidade e interrupções dentro dos 12 meses após tratamento de radioterapia de intensidade modulada em pacientes com câncer de células escamosas do canal anal. A metodologia, um estudo retrospectivo com 84 pacientes. Os pontos a estudar: a toxicidade aguda, precoce e tardia, tempo total de tratamento e as interrupções, sobrevida livre da colostomia e resposta tumoral, em um período de 8 anos, no Instituto Europeu de Oncologia, em Milano, Itália. Procedimentos do estudo: os pacientes foram avaliados pré-tratamento com exame físico, revisão laboratorial, ultrassonografia, colonoscopia, biópsia, tomografia e ressonância magnética. O seguimento foi cada 4 meses dos 2 primeiros anos e cada 6 meses até cumprir 5 anos. A radioterapia que receberam estes pacientes trata de um volume tumoral bruto que é igual a um tumor primário, mas os linfonodos involucrados. Também foram irradiados os linfonodos inguinais bilaterais como tratamento profilático ou curativo. Estes aumentaram a dose de radiação no tumor e nódulos positivos. As doses que receberam estes pacientes foram 32 G para um volume objetivo de planificação, 40 G para tecido envolvido, 50 G para o tumor e 56 G quando é tumor mas ganhos positivos. Además de esto, receberam quimioterapia com fluoropirimidina oral mais cisplatina. Como resultado, uma resposta tumoral avaliada em 6 a 12 meses após fim de radioterapia. Qual foi a incidência de colostomia após tratamento durante o primeiro ano pós-operatório, a sobrevida livre e a conformidade e tempo total de tratamento, as interrupções. Toxicidade aguda, precoce e tardia também. Resultados. 100% desses pacientes tiveram uma avaliação pré-operatória, 83% com uma tomografia, proctoscopia, com biópsia e ressonância magnética. Os lugares principais de metástases: pele, osso, pulmão e fígado. E a radioterapia pélvica tem um controle local mais rápido e eficaz que outros métodos comparados já. E como resposta ao tratamento dentro dos primeiros 6 meses, 83% tem uma resposta completa, 4% resposta parcial e 8% uma doença progressiva. Aos 12 meses de controle, 81% mantém uma resposta completa, não tiveram pacientes com resposta parcial e 8% doença progressiva. O índice de colostomia, 4% deles já tinha colostomia antes da radioterapia e 8% apresentaram colostomia ou necessidade desta entre 6 e 12 meses após radioterapia. Conformidade de paciente e interrupções. O tempo médio do tratamento foi 47 dias, em comparação com a média dos outros tratamentos, comparado com radioterapia normal, que é 53. As interrupções, a gente teve 77% dos pacientes com uma média de 7 dias. A toxicidade cutânea foi a mais comum, com 63%, gastrointestinal 17%, com o seu síntoma principal foi diarreia, hematológica 5% com neutropenia e geniturinária 1%. O resto de porcentagem, os pacientes interromperam o tratamento por decisão própria. Na discussão de esto, temos que estes tumores têm uma alta taxa de resposta clínica, apesar de uma inclusão local de tumores em estádios avançados. A maioria destes pacientes tinha já um estádio 3, que é muito avançado, um alto número de interrupções, principalmente devido por radiodermatite,
destas, a zona mais comum foi a radiodermatite perianal. Uma dose maior a 56 G pode estar associada a uma toxicidade aguda grave mais alta, e a colostomia é ligada à qualidade de vida, porém é difícil obter um resultado adequado, porque é independente ou subjetivamente, caso a caso de cada paciente. Isso é tudo. Eu quero apresentar aqui minha cidade onde eu nasci, Cuenca. É uma cidade que é o patrimônio cultural da humanidade e também um patrimônio da gastronomia, que algum dia tem que visitar. Muito obrigado. Quero agradecer a aula do Juan, e cada vez que a gente tem uma aula com os equatorianos é quase, né, um convite para a gente ter um pouso por lá, tão logo acabar a pandemia. Eu acho que esse estudo é válido, né, assim, porque começa a tratar de algumas circunstâncias em que os residentes eles devem se atentar e ver, principalmente nas nossas discussões, né, que envolve os conceitos fundamentais da oncologia cirúrgica, com prognóstico do paciente, tempo livre de doença, benefícios, a situação funcional do paciente, as questões com as quais vão permitir, eventualmente, a reabordagem do paciente e outras questões mais. Dando sequência, a gente tem agora mais uma aula da noite, e eu gostaria de pedir que o nosso residente, o Rodrigo, nesse momento, possa apresentar. Rodrigo, ele é R1 do Hospital Regional de Betim, e vai, antes do artigo maior do Paulo, apresentar a continuidade. Está tudo pronto aí, Rodrigo? Está me ouvindo bem? Tudo certo. Vamos lá? A tela já apareceu aí para compartilhar? Apareceu. Show de bola. Boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, sou R1 da Cirurgia Geral do Regional, como o Igor já falou. Eu vou usar esse artigo como base para a discussão de hoje, tentando me adequar a esse novo modelo proposto pelo Igor. Bom, a introdução, retomando tudo que já foi falado nos outros artigos, o câncer do canal anal é uma neoplasia maligna rara, a gente tem visto aumento de incidência. A quimioterapia combinada com a radioterapia tem sido adotada como a primeira linha, deixando a ressecção abdômeno-perineal em um segundo plano. O artigo que eu trouxe, ele tem como objetivo identificar taxas e fatores associados à interrupção ou não conclusão do tratamento e analisar os desfechos negativos desses pacientes. Falando rapidamente sobre o desenho do estudo, é um estudo de coorte retrospectivo, realizado na cidade de Ontário, no Canadá. Ele leva em consideração os pacientes com quimiorradiação com intenção curativa. Ele tem algumas definições, como interrupção maior que 7 dias, o nível de radiação maior que 45 grays em 25 frações, e a quimioterapia, sendo a radioterapia, seguida de 2 doses de 5-fluoracil e 1 dose de mitomicina ou cisplatina. E ele procura analisar os desfechos, morte e colostomia. Dá para ver aqui que foram analisados 1.125 pacientes. Bom, já pulando direto para os resultados e a discussão, a primeira tabela que o artigo traz para a gente é essa, chamando atenção aqui para esse valor que foi encontrado como um único estatisticamente relevante. Então, são pacientes maiores de 70 anos, são os que mais interrompem a terapia, que não completam a radioquimioterapia. Entre os outros fatores analisados, como, por exemplo, distinção de sexo, o número de comorbidades, estadios do câncer anal, até mesmo o status HIV, se positivo ou negativo, ele não conseguiu firmar uma diferença estatística entre esses pacientes. O outro resultado apresentado por eles é esse gráfico. Novamente, eu queria chamar a atenção para o desfecho de morte. É o único que ele apresenta uma diferença estatisticamente relevante nos pacientes que não completaram tanto a radiação quanto a quimioterapia.
Mas, apesar de não ter uma relevância estatística de acordo com o valor P, é possível ver que nesses pacientes que tiveram interrupção e que não completaram a radiação e a quimorradiação, eles têm uma tendência maior a necessitar de uma ressecção abdômen-perineal de salvamento, além de ter mais risco de, menor tempo, aliás, de colostomia livre ou morte, tanto geral quanto por câncer específico. Passei muito rapidamente pelo artigo, que eu queria tentar trazer mais sobre essas conclusões. O próprio artigo, ele traz algumas limitações do estudo. Como foi um estudo de corte baseado no sistema que eles têm, que centralizam informações sobre o tratamento de câncer desses pacientes, ele não consegue levar em consideração, por exemplo, o performance status de cada paciente, o estadiamento tumoral antes da radiação, depois da radiação, além de ter sido coletado dados de múltiplos centros com algumas diferenças de protocolos. Ele comenta, inclusive, que houve muita diferença até dessa interrupção, da não completude do tratamento, de acordo com desses diferentes centros. A alta taxa de interrupção e não conclusão, principalmente dos idosos maiores de 70 anos, com múltiplas comorbidades, é um caminho a ser seguido, a fim de planejar estratégias. E a importância do tratamento completo, impactando diretamente na morbimortalidade, não só esses pacientes que interrompem, que não concluem o tratamento proposto, eles morrem mais, tanto por causa específica de câncer como causa geral, mas eles têm um tempo menor de colostomia, de livre de colostomia, o que acarreta de impacto direto na qualidade de vida desses pacientes. Do lado direito da tela, eu queria trazer alguns pontos de discussão, tentando fazer um paralelo com a nossa realidade. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é a disponibilidade de informações. Temos uma imensa dificuldade nesse aspecto. Nós não temos acesso a esses dados de tratamento de pacientes. A gente não consegue fazer um estudo amplo como esse com os dados que a gente tem. Um exemplo que eu consegui pesquisar, com a ajuda da doutora Natália, que eu vou agradecer depois, é o Ciscan, que trata apenas de câncer de mama e câncer de colo uterino. Então, é necessário uma maior disponibilidade de informações acerca do câncer em si, não só do câncer anal, que, apesar de raro, é extremamente relevante na nossa realidade. As estratégias para redução focadas nas populações de risco, então, idosos principalmente, múltiplas comorbidades, se adequando, claro, à nossa realidade de um país pobre, que depende do SUS, que a imensa maioria depende do SUS diretamente. Mas o que eu queria chamar mais atenção, que eu acho que é o principal, assim, que eu consegui pensar, foi essa decisão compartilhada com o paciente e familiares. A orientação, para mim, é a base mais importante desse projeto de não deixar eles pararem o tratamento, de não deixar o paciente se perder no meio desse sistema. Tomando como exemplo, na minha vasta experiência como 4, 5 meses de residente, e mais vasta ainda experiência como no estágio da oncologia cirúrgica, eu já tive contato com um paciente que foi exatamente isso, numa faixa de quase 70 anos, ele interrompeu o tratamento, não fez o acompanhamento, e hoje esses dias, a gente atendeu ele no ambulatório com uma cirurgia, com uma proposta de ressecção do abdômen perineal já bem dificultada, com invasão de esfíncter anal. Então, eu acho que isso é essencial. É uma doença rara, porém prevalente, que depende muito da nossa participação diretamente com os familiares, com os pacientes, para ter sucesso nessa empreitada aí, que é o tratamento do câncer. Basicamente é isso. Eu queria agradecer a todos pela atenção, queria agradecer demais a doutora Natália Misson, que me ajudou muito na discussão desse artigo, o que focar, e
Boa noite a todos, um abraço para o povo do Regional, como sempre. Obrigado. Agradecer o Rodrigo, que tem sido parceiro, está rodando comigo aí na cirurgia oncológica, está vendo essas realidades, né? Separei em especial esse artigo que trata de algumas situações em que a frustração faz parte, né? Nós temos que lembrar que trabalhar com o câncer, nós vamos ter sempre essa circunstância, ela tem que ser pautada como estatística, né? As condições aí que colocam alguns temores sociais, né? A morte, a colostomia, o abandono do tratamento, são circunstâncias em que o cirurgião, às vezes, ele esquece, talvez na destreza que não tem no tratamento da doença, e eu acho que aqui todos temos a formação adequada para isso, onde, quando a gente tiver a oportunidade, talvez, ter que fazer a amputação do perineal do paciente, ou até mesmo mesenterar, ou até mesmo ter que lidar com a linha de cuidados desse paciente por um insucesso, né, que essa discussão ela tem que existir e ela deve ser interdisciplinar, principalmente naquelas especialidades ou especializações do cirurgião, do oncologista clínico, do radioterapeuta, para o manejo eficiente desse paciente, né? E, em linhas gerais, dizer o seguinte: não desista do paciente, né? Não desista por todos os aspectos, que por pior que possa ser o prognóstico, essa estatística é importante para o serviço, e essa estatística é importante para a reflexão. A gente termina, então, agora com o último artigo, para que depois a gente possa conversar um pouco mais a respeito de tudo isso com todos esses especialistas que andaram ajudando o pessoal. O Paulo vai apresentar o último artigo. Tá tudo certo aí, Paulo? Tudo certo. Vamos lá? Vamos. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Paulo, sou residente de cirurgia geral do Complexo Hospitalar São Francisco. Vim hoje apresentar sobre esse artigo, Survival Outcomes After Initial Treatment for Anal Adenocarcinoma. É um estudo de coorte também, baseado em população. Essa aqui é a capa do artigo. Esse é um tema que agora, sendo o último a apresentar, eu não vou apresentar todos os slides que eu fiz, mas eventualmente quem quiser ler posteriormente está aí, porque é falar mais do mesmo. Basicamente, os outros trabalhos apresentados, eles foram mais acerca do CCE de canal anal, né, de células escamosas, e poucos abordaram a respeito do adenocarcinoma de canal anal. Isso porque o adenocarcinoma de canal anal, ele representa somente 5 a 10% de todos os cânceres, né, do canal anal. Então, já é uma raridade, né, o câncer de canal anal. O adenocarcinoma em si é mais raro ainda. Basicamente, o estudo mostra que a experiência que tem no mundo, né, com o tratamento do CCE de canal anal, eles vão utilizar uma abordagem semelhante para tratar o adenocarcinoma. E apesar de ser anatomicamente similar, o comportamento clínico é diferente, e o adenocarcinoma de canal anal, ele se comporta mais com adenocarcinoma de reto do que com uma doença puramente do canal anal. E em algumas instituições, o adenocarcinoma de canal anal, ele foi tratado de maneira semelhante a esse adenocarcinoma retal, utilizando quimio-radioterapia neoadjuvante e, posteriormente, fazendo a ressecção cirúrgica. Esse estudo, ele analisou dados de sobrevivência e de tratamento, utilizando o SER, que é o Surveillance Epidemiology and Results, que existe um site, né, que você consegue acessar isso, uma base de informações, talvez uma facilidade, né, que os americanos, os europeus e outras comunidades têm. A gente não tem esse tipo de facilidade de acesso às informações. Ele pegou pacientes que tiveram um diagnóstico histológico confirmado de adenocarcinoma de canal anal entre os anos de 2010 e 2016, filtrou desses pacientes, né, do estádio 1 a 3, estabelecido pela American Joint Commission on Cancer, e se os pacientes não fossem tratados, ou se eles faltasse algum dado sobre esse tratamento, ou eventualmente algum outro tumor maligno múltiplo, eles foram excluídos desse estudo. Então, aqui a gente tem basicamente o desenho, né, do estudo. Então, os pacientes todos, estádio 1 a 3, excluíram os que tiveram tumores múltiplos, que não receberam tratamento, ou que não sabiam qual tipo de tratamento. A gente, então, acabou com um N, né, um número de 393. Você vê que é um estudo pequeno, mesmo
com uma base de dados sólida, você tem um número pequeno para essa doença, né, de casos lá. E aí, aqui ele dividiu pacientes que não receberam ressecção cirúrgica, foi 84, e o que receberam ressecção cirúrgica de 309. E aí se avalia o paciente que recebeu quimio-radioterapia, que recebeu só radioterapia ou só quimioterapia, somente cirurgia, que recebeu a quimio-radioterapia pré-operatória ou que recebeu a pós-operatória. Aqui a gente vê, esse aqui são as características dos grupos, né? A gente vê que está bem dividido entre homens e mulheres, e aqui a gente vê, né, está bem dividido entre homens e mulheres. A maioria, histologicamente, era de adenocarcinoma. O paciente já estadio, sua grande maioria, né, estadio 2 ou 3. E, a princípio, a grande maioria com o tipo, né, moderadamente diferenciado. Bom, os resultados que eles obtiveram nisso, então, durante um intervalo de segmento de 29 meses, isso da mediana, né, que ele seguiu entre 0 até 89 meses, cerca de 1/4 dos pacientes morreram, a taxa de sobrevivência de 3 anos foi de quase 75%, pacientes acima de 75 anos com estágio 2 ou 3 tiveram uma pior taxa de sobrevivência, a cirurgia ela foi associada à melhor taxa de sobrevivência, mas ela teve uma significância limítrofe comparada com o grupo que recebeu quimio e radioterapia. Os fatores considerados significativos para aprimorar a sobrevivência, eles incluíam idade, o estadio e o grau de diferenciação desses tumores. Então, logicamente, né, os pacientes mais jovens, com estádio mais precoce e o grau de diferenciação maior, tiveram a sobrevivência mais elevada. E entre os grupos todos de tratamento, o grupo que recebeu quimio e radioterapia pré-operatória tiveram uma taxa melhor de sobrevivência. Aqui a gente vê a curva que mostra aqueles pacientes que receberam somente radioterapia ou quimioterapia tiveram a sobrevivência, né, muito menor do que os outros grupos todos. Aqui em azul a gente vê quem recebeu somente a cirurgia. Nesses dois são os grupos que receberam pré ou pós, receberam quimio ou radioterapia no pré ou no pós-operatório, e os pacientes que receberam somente a quimio e a radioterapia, no desfecho de 3 anos, é basicamente similar àqueles que receberam posteriormente. Aqui a gente divide esse acompanhamento por grupos específicos, sendo que aqui nessa curva a gente vai ter os pacientes menores de 75 anos com estadio 1, ou seja, são pacientes que, a princípio, têm melhor prognóstico, e aí vai crescendo isso, com pacientes de 75 anos com estadio 2 e 3, pacientes de 75 anos, aliás, desculpa, pacientes maior de 75 anos com estadio 1, pacientes que menor de 75, mais estadio 2 e 3, e aqui o grupo de pior prognóstico, né, com pacientes com mais 75 anos com estadios mais avançados. E a gente vê que em todos os grupos, aqueles pacientes que receberam somente a quimio ou a radioterapia, eles tiveram um pior desfecho com relação aos outros pacientes, sendo que nesse grupo aqui, se eu não me engano, não teve nenhum sobrevivente, e nos outros grupos, os pacientes que receberam a quimio e a radioterapia somadas, eles tiveram um bom desfecho final, isso variando de acordo com o grupo e já com o tipo de... Perdão. Tá dando para ver tudo aí ou tá cortado? Tá dando. Aqui tá dando uma alteração, perdão. Bom, a discussão que esse tema gera, né, que esse estudo mostrou, é que o manejo do adenocarcinoma de canal anal, ele varia, que inclui tanto a quimio-radioterapia, a ressecção cirúrgica, o tratamento isolado ou multimodal com os dois, ou eventualmente somente com um ou com o outro. Não existem diretrizes de tratamento baseado em evidências, por esse N ser muito pequeno, pelo acesso às informações e basicamente a gente tem muito relato de caso, ou grupos pequenos que fazem, né, que tratam esse tipo de lesão. Então, são estudos limitados, né?
a isso, então a gente não dificulta bastante definir uma diretriz de tratamento para esse tratamento, para essa doença. Os pacientes que são tratados com ressecção ou ressecção mais quimiorradioterapia, eles têm uma melhor sobrevida e um benefício na sobrevida significativo para uma doença já em estado mais avançado. Embora a ressecção cirúrgica seja um dos pilares do tratamento do adenocarcinoma de canal anal, vários estudos mostram que somente fazendo a quimiorradioterapia a gente tem uma boa sobrevivência desses pacientes e, eventualmente, até cura, né? Tratando esses pacientes de forma com acompanhamento ambulatorial. Então, o mais importante é que a quimiorradioterapia ela vai permitir com que esses pacientes mantenham uma função anorretal e diminui muito a morbidade da cirurgia radical. O paciente que não precisa de ter a colostomia definitiva, né, que mantém as funções dele defecatórias normalmente. A conclusão desse estudo é que a gente tem pouca informação, assim como o Rodrigo disse anteriormente, né, a gente tem pouca informação sobre o gerenciamento dessas doenças todas. É evidente que a ressecção, né, a cirúrgica, ela tem resultados favoráveis, independente do grau de extensão da ressecção, isso avaliando o desfecho de sobrevivência e não de qualidade de vida do paciente. Embora a quimiorradioterapia sozinha, ela possa ser suficiente nos estágios iniciais, quando passa a ter uma doença avançada, a gente vai precisar combinar com a ressecção cirúrgica, independente da extensão dessa lesão, mesmo nos pacientes mais idosos, e as informações limitadas, né, tanto da série atual quanto publicadas anteriormente, elas impedem a gente de fazer uma diretriz apropriada, mais específica para esse tipo de doença. Então, são coisas que precisam de mais números, mais estudos, para que seja determinado a forma de tratamento. Eu discuti esse caso com o Dr. Diego Sampaio, eu queria agradecê-lo. Basicamente, existe, né, um grupo de pessoas aqui que trata e que faz essa questão mais da quimiorradioterapia, mas com uma expectativa de cura, eventualmente precisando fazer a cirurgia, né, amputação abdômen perineal, deixar isso para um segundo momento, que é basicamente o que o estudo defende também. A gente até atendeu um paciente hoje que vai ser submetido a esse tipo de tratamento, então a gente vê que isso está presente, eventualmente vai aparecer tanto na parte de cirurgia oncológica quanto de coloproctologia, e a gente tem que estar preparado, né, para atender esses pacientes. Gostaria de agradecer ao Dr. Igor pelo convite e a todos. Boa noite. Paulo, obrigado. Eu acho que esse artigo ele tem, né, a possibilidade de fechar com chave de ouro aí as nossas situações da noite, né? É muita coisa com que tratar, mas o trabalho ele sempre vai apontar para esse lado de uma cobrança maior e uma crítica nesse modelo de jornada que a gente sempre vai tentar fazer com vocês também. Então, antes de mais nada, parabéns a todos que apresentaram, né, desde da acadêmica até a última apresentação, podendo já estabelecer o mínimo de condição crítica, de já começar a entender um pouco a respeito, né, de um tema a ser tratado com mais de um artigo e assim por diante. Eu queria agora abrir para comentário dos preceptores presentes, né? A gente tem aí, como já foram ditos, né, a presença do Dr. Diego Sampaio, das duas Natálias, Dr. Alexandre Miranda, o pessoal do Socor, que eu estou muito satisfeito de vir aqui. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco aí para os residentes, abrir essa discussão um pouco a respeito dos artigos. E também estou vendo aqui o Rafael, da radioterapia, algumas pessoas da oncologia clínica. Fiquem à vontade, por favor. Ô, Igor, se eu puder falar então primeiro aqui. Por favor. Eu vou passar um comentário rápido aí sobre todos os assuntos. O primeiro é em relação à cirurgia endoscópica transanal, no cenário de tumor de canal anal. Eu acho que é pouco viável a técnica, porque uma das dificuldades da técnica é para você posicionar a plataforma, normalmente você acaba ficando ali dentro do canal anal. Então, especificamente para a ressecção do canal anal, acho que não é uma técnica tão boa. E a gente vê também que o principal paciente que vai se beneficiar da ressecção
local, né, no CCE de canal anal, é aquele tumor pequeno da margem anal, e onde a técnica, normalmente, ela não vai conseguir ser muito bem aplicável, né? Diferente para as lesões de reto baixo, ou reto médio, que você acha que ela vai ter uma histologia favorável, esses pacientes é bem interessante a técnica. Em relação ao tratamento, né, nós vimos aí que mudou pouco o tratamento nos últimos 50 anos, né, que é a quimio e radioterapia para esses pacientes. É surpreendente que, às vezes, lesões avançadas, bem grandes, respondem bem à quimio e à radioterapia, então a gente deve sempre procurar tratar esses pacientes com quimio e radioterapia. Uma coisa interessante que mudou aí, que foi recente, é o tempo que a gente vai esperar a resposta, né? Até pouco tempo, a gente não... o critério era 12 semanas, né? Então, mais ou menos 3 meses. Com 3 meses, você fazia uma biópsia, se a biópsia viesse negativa e tivesse bons exames, você acompanhava. Se a biópsia tivesse positiva, você amputava esse doente. Então, tem dados hoje mostrando que aquele doente que evolui de forma favorável, com a regressão importante do CCE, você pode acompanhar ele até 6 meses, esperando uma resposta completa até 6 meses. Dessa forma, a gente diminuiu o número de pacientes que foram submetidos à amputação. Eu acho que outro dado interessante, que também foi avaliado, é isso, né? O que teve de pior prognóstico para esses pacientes? Aqueles que não conseguiram fazer a quimio-radioterapia, né? Um dos trabalhos apresentados aí. Em relação ao adenocarcinoma de canal anal, acaba que a gente trata igual o adenocarcinoma de reto, né? Aquele paciente que teve uma ótima... É um paciente que, normalmente, se for operar, é amputação, né? Então, aquele paciente que teve uma ótima resposta à quimio-radioterapia, com a resposta clínica completa, uma resposta de imagem completa, a gente acaba deixando de operar esses pacientes. E aquele que não tiver uma resposta completa, normalmente aí por volta das 12 semanas também, a gente acaba amputando esses pacientes. Eu acho que seriam essas coisas. Outro dado que eu queria comentar, que é mais ou menos novo, é como vigiar esses pacientes, como fazer a prevenção do CCE do canal anal, né? Então, hoje a gente ainda está meio perdido com a melhor forma, mas atualmente se associa normalmente à citologia e à anoscopia de alta resolução naqueles pacientes de alto risco, para poder fazer um diagnóstico precoce e evitar desses pacientes necessitarem de fazer uma quimio-radioterapia ou uma amputação. Eu acho que eu queria falar isso tudo. Alexandre, obrigado. Mais uma vez, bom de ter aqui conosco. Afinal de contas, né, eu trombei com o Alexandre em 2 momentos da minha formação. Um lá no Regional de Betim. Na época, eu ainda flertava com a coloproctologia antes da cancerologia cirúrgica, e depois o Alexandre como meu preceptor da coloproctologia no Hospital Luxemburgo. Diego? Opa, tranquilo, boa noite. Primeiro, parabenizar as apresentações, todas foram assim, muito boas, assim, de alto nível, para variar, como já tem sido. Assim, falar depois do Alexandre, eu vou chover um pouquinho no molhado, né? Mas, assim, uma coisa que eu percebo, com relação à ressecção local, né, pelas plataformas tipo TEL e o TEM, que elas são basicamente a mesma coisa, só que uma é da Wolf e outra é da Storz, né? Só isso, né? Em algumas diferenças pequenas. Assim, é possível fazer a acomodação da plataforma no canal anal, sim. É um pouco difícil, mas eu já tirei algumas boas lesões, assim, iniciando ao nível da margem anal, subindo ali, né? No início é um pouquinho difícil, às vezes a gente pode até fazer um procedimento híbrido, começando ali, se a lesão está exteriorizando um pouco, começando ali por via tradicional e depois colocando a plataforma. Mas, realmente, uma que não é possível de fazer uma ressecção local é com o TAMIS, né? Porque para ele ser acomodado ali no ânus, ele precisa de passar pelo canal anal, né? Porque ele tem como se fosse 2 aletas assim que se acomodam tanto superiormente quanto inferiormente ao esfíncter. E assim, com o resto as outras coisas, assim, o que é mais importante assim é um bom exame do paciente. Nunca esquecer também de examinar região inguinal dos pacientes também, né? Porque aquilo é um dos campos os quais vão ser irradiados, né? E é claro, né, que chegar para o paciente e já dar notícia, olha, esse aqui é um câncer de canal anal, sendo um CCE ou um adenocarcinoma, né? Claro que a gente tem que sempre levar para o paciente, assim, mostrar para ele a seriedade do caso, que o paciente, se ele não obedecer ao tratamento da maneira correta,
corre um risco maior, como foi mostrado nos artigos, dele evoluir para uma amputação abdominoperineal, que é uma cirurgia extremamente mutiladora, né? Não só pelo procedimento em si, mas às vezes até as consequências que vêm depois, por exemplo, de hérnia perineal, de obstrução intestinal, quando uma alça de delgado cai ali no oco pélvico, que não fica preenchido, né? Então, tem alguns cuidados a mais que a gente tem que tomar durante a cirurgia também, que foi falado nos artigos, não sei se foi não sei se foi do Rodrigo, foi um anterior, né? Que a cirurgia não é só lá chegar, retirar o ânus, deixar o paciente com a colostomia definitiva, né? A gente também tem que lembrar de tentar preencher aquele oco pélvico, a utilização de retalhos, como é sugerido nos artigos, o retalho de reto abdominal, ou às vezes também até o retalho de glúteo, que pode ser usado também, além das telas biológicas e tal, para diminuir um pouco a morbidade dessa cirurgia, né? Mas é basicamente isso mesmo, achei as apresentações muito boas, e que, embora sejam neoplasias raras, né? Você vai ver a neoplasia, o CCE de canal anal atualmente pega aí 4,9% das neoplasias e das malignidades do trato digestivo. A incidência está aumentando, até um pouco associado à questão do HPV, né? E num serviço de referência, ou de cancerologia cirúrgica, ou de coloproctologia, você vai ter uma amostra viciada. Hoje, no ambulatório de São Francisco mesmo, apareceram 3. Né? Então, assim, é raro? Mas no serviço de referência você vai ter muito contato com isso. E a outra coisa também que o Alexandre falou de interessante é a questão da prevenção, a questão do HPV, né? Porque nos grupos de risco, né, os homens que fazem sexo com homens, que é o MSM, as mulheres portadoras de neoplasia associadas a HPV, os pacientes soropositivos e tudo mais, né, tá ficando cada vez mais sendo utilizada a questão da endoscopia de resolução. Só que até hoje não se foi encontrado assim um protocolo absoluto para esses pacientes, né? Até porque até hoje não foi mostrado se o exame preventivo ele chegou a diminuir a incidência do câncer de canal anal. Diminuir a incidência ele não chegou, pelo menos os trabalhos mostram, mas ele conseguiu mostrar uma detecção mais precoce dessas lesões. Uma detecção mais precoce vai levar um tratamento instituído de maneira mais rápida e uma melhor resposta também com a radioquimioterapia, diminuir a incidência também de colostomia definitiva. Beleza? Diego, obrigado. Os outros colegas aí, Natália Nascentes, Natália Misson, doutora Cântia. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu queria chamar a atenção uma coisa que já não tem que falar, depois de todo mundo ter falado tanta coisa boa, o Alexandre complementou, o Diego, mas eu queria chamar a atenção dos pacientes com TEC, portadores de HIV, que fazem o tratamento em quimioterápico. Eles têm uma resposta mais tardia, então, muitas vezes, aquilo que o Alexandre falou, você tem que esperar um pouco mais antes de definir pela cirurgia, que eles podem ter uma resposta mais... E outra coisa, também em relação ao HPV no sexo, que a gente já sabe que preservativo não previne, somente em relação à abstinência. Então, nesses pacientes, estudos relacionados com vacina, como forma de prevenção, porque já se sabe que preservativo não é o HPV. E é isso que eu queria complementar isso que o pessoal falou. Natália foi minha R1 no serviço do regional. Tenho muita satisfação de poder, às vezes, cutucar ela e pedir para os residentes de Betim aproveitar mais a disponibilidade dela. A gente viveu numa época em que as coisas eram mais difíceis no regional, mas não tão distantes do acesso, né? E que hoje ainda é a nossa casa, a gente retornou para lá e vê bastante isso, desse contexto, né, da miséria do SUS, trazer, como o Diego falou, nos ambulatórios de referência, às vezes até no serviço de urgência, como está internado agora lá no Hospital Regional, questões que
na literatura se versam como raras, mas, na verdade, a quantidade de paciente hoje já diagnosticado ou acesso à saúde da forma que está, vem trazendo cada vez mais isso na presença nossa do dia a dia e dos residentes, né? Eu acho que isso é muito importante. O que a Natália falou, eu acho que fica muito bacana da gente pensar, porque no mundo hoje, onde as coisas são cada vez mais discutidas em aberto, né? A questão do sexo entre homens, a questão do HPV já como tabu da vida sexual precoce, quando a gente falou aqui do tumor de ginecológico, né? de colo e de endométrio, que os ginecologistas falaram a respeito disso, assim, do tabu da vacina, da forma em que vai discutir isso, dos contextos religiosos sendo misturados aí em circunstâncias até políticas, até de decisões. Então, com tudo isso, a gente vai viver cada vez mais uma onda diferente de assistência para tudo isso, né? O HIV veio trazer, de novo, uma série de circunstâncias em que a notificação trouxe estatísticas diferentes do que era antes. E agora, cada vez mais, a gente vai ter a onda depois da imunização, né, com essa doença do HPV, né, sendo logo instituída como um calendário vacinal de rotina para todo mundo. A própria questão da liberdade de ideologia sexual, fazendo com que esses pacientes tenham também uma atitude de prevenção e possam procurar o especialista, né, o coloproctologista, principalmente, assim, porque outras doenças estão associadas a essa circunstância. E aí, colocar, né, na cabeça do residente que essa é a realidade todo dia. Que o exame físico, né, como foi colocado, olha, tem que olhar a região inguinal, tem que conversar com o paciente, saber um pouco a respeito da história natural da doença, tem que saber questões que envolvam outras circunstâncias. O próprio tabu do toque retal, que o R1, às vezes, fala, eu não sei como é que eu vou chegar para poder fazer o toque retal num senhorzinho, tá? A estatística está aí, senhores a partir, né, de 70 anos de idade, na 7ª década de vida, você tem que ir lá e fazer esse exame. Então, acho que essas discussões elas são muito válidas, principalmente porque os residentes que vão fazer coloproctologia vão viver uma realidade que, por mais que não se altere a estatística, socialmente as coisas estão muito diferentes, né? Cada vez mais a tecnologia tem se colocado disponível, principalmente pelas essas quebras de patente que tem na China, alguns outros instrumentos que vêm chegando para a gente, e que o acesso, principalmente, não só à doença e ao doente, né, vai fazer com que a gente discuta artigos muito bons, né, no mundo inteiro. Alguém mais? Quem mais aí pode colaborar com a gente? Eu gostaria de parabenizar. Posso? Pode, claro. Pode te parabenizar, foi excelente, as apresentações excelentes, estão todos de parabéns. E eu acho assim, resumindo o que todo mundo falou, o carcinoma de células escamosas do canal anal, o tratamento é a radioquimioterapia. A excisão local fica para casos bem seletos, em que a morbidade do paciente é muito alta ou as lesões são muito iniciais, né? E na maioria das vezes responde bem com a radioquimioterapia. E aí a única coisa que eu gostaria de acrescentar é como a gente tem visto, eu já tenho 16 anos aí que eu estou na coloproctologia, como que a qualidade da radioterapia tem modificado. Sempre respondeu bem a radioquimioterapia, mas você via um paciente que tinha sido resolvida a questão tumoral dele, mas a lesão que a radioterapia fazia ali na pelve era um estrago que aí depois, para sempre, o paciente virava um albatroz. Hoje em dia a gente tem visto uma qualidade na radioterapia muito melhor e que você tem uma resposta boa sem deixar tantas sequelas para os pacientes. Realmente, quando a gente faz a cancerologia cirúrgica, a gente tem um estágio de 3 meses dentro da radioterapia, e que é muito interessante até para você ver a história e a evolução tecnológica e a forma com que hoje os pacientes, né, assim, na descrição do hospital oncológico como o Luxemburgo desde a época do Mário Pena, como que esse resultado vem trazendo nos próprios pacientes que retornam, né, assim, um convívio social, um convívio de aderência à própria possibilidade de tratamento, tudo isso que a gente falou da questão do abandono, nesse momento é impressionante, de fato. Eu convido, né, todos os residentes que estiverem
curiosidades no próprio serviço de vocês, aí lá, vai visitar, saber como é que funciona a questão de um mapeamento para uma possibilidade de tratamento com radioterapia, vai assistir uma sessão, vai conversar com radioterapia. Eu acho que isso é muito interessante. Muito bem colocado, obrigado. Alguém mais? Tinha uma outra voz aí? Sou eu sou o Cássio aqui da radioterapia do São Francisco. Tá bom, Cássio. Como já foi muito bem colocado aí nas aulas, né, a radioterapia é um dos pilares do tratamento. E quanto à dose que foi citada, e a dose realmente ela é um pouco discutível, mas de uma maneira geral a gente faz 45 Gray em 25 frações, que seriam 5 semanas consecutivas de tratamento. E naqueles pacientes com doença avançada, tumor T3, T4 ou linfonodo comprometido, a gente faz um reforço de dose, até 50, 60 Gray ali. E como a Júlia bem colocou, a radioterapia desenvolveu muito nos últimos anos. Hoje em dia a gente tem uma técnica que chama IMRT, que é a técnica com intensidade modulada do feixe de radiação. E essa técnica permitiu que a gente poupasse mais os órgãos de risco que estão ao redor ali do canal anal. Bexiga, reto e tudo mais, os órgãos da pelve ali. O Juan colocou na aula dele o estudo que compara, né, os resultados de longo prazo do uso do IMRT e que mostrou benefício em toxicidade, em redução de toxicidade tardia, inclusive toxicidade hematológica, porque o volume irradiado ali inclui todos os ossos da pelve, junto com mitomicina, que também é uma quimioterapia mielotóxica. Então, isso tudo, o IMRT permitiu a redução de toxicidade nesse sentido. E aqui no hospital, no São Francisco, a gente faz o IMRT. A gente está aberto, quem quiser vir conhecer, é bem legal de ver um planejamento de radioterapia com IMRT, e isso se reflete com diminuição da toxicidade, e como foi bem colocado, o paciente consegue fazer o tratamento de uma maneira mais completa, com menos interrupção. E isso tem valor prognóstico no final, né? Já foi dito isso daí. Eu acho que é isso. E, Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sequência, assim, a gente sempre discute aqui também a circunstância dos fracassos, né? É muito comum a gente ver os pacientes, assim, é uma preocupação que eu tenho até com paliativista. Lembrar que é um câncer extremamente agressivo, né? De um órgão-alvo que você tem uma série de pendências sociais que extrapolam preconceito, né? A questão de opção de gênero, outras coisas mais, muito estigma, e que isso já é situação pautada, né? Como fator de prognóstico ao paciente se dá ou não nesse tratamento. E aí, quando fala, né, dos estigmas de radioterapia, quimioterapia, a coisa ainda fica mais complicada, ainda que nas populações mais informadas, e a gente sabe disso, que a gente circula em todos os serviços em Belo Horizonte, que o pessoal tem uma certa resistência. Poxa, eu vou fazer radioterapia, poxa, eu vou fazer quimioterapia, vai cair meu cabelo, eu vou vomitar, vai queimar minha pele, enfim. Tudo isso já é, de certa forma, assim, um pacote de preconceito e de construção social difícil de lidar. Mas, passado tudo isso, a gente falou aqui, por exemplo, dos insucessos, aquilo que torna a amputação abdominoperineal sendo uma possibilidade e que, assim, o cirurgião é uma cirurgia que ela tem, assim, a pompa, né? Assim, o cirurgião gosta de operar, mas que a gente sabe que, de repente, ali a gente está lidando com um fracasso e tentando articular a balança da sobrevida e o tempo livre de doença. No caso desses tumores avançados, assim, para a questão dos sintomas, principalmente, porque a gente sabe que os sintomas, pelas invasões loco-regionais da doença mais agressiva ou da doença que prosperou, as coisas são muito mais difíceis. Eu já, recentemente, pelo menos 2 casos, eu amputei por indicação à dor, controle álgico, assim. Que você vê no seu dia a dia, assim, com a radioterapia, até para que a gente possa tentar, mais uma vez, essa proposta para o paciente, tentar colocar de novo, assim, nessa linha de cuidados, a fazer o paciente viver melhor? Pensando nessa linha que você falou, do paciente com doença mais avançada, às vezes paciente com doença metastática, a gente sabe que o tumor de canal anal está numa localização que está muito associada à dor, à progressão da doença, sangra constantemente, e isso acaba comprometendo a qualidade de vida do paciente que pode estar em cuidados finais mesmo. E a radioterapia também vai ter esse papel. A dose é diferente, a dose por dia também varia, costuma ser um tratamento mais curto, inclusive para
ajudar a preservar a qualidade de vida, mas consegue um bom controle álgico e, às vezes, fazer hemostasia de um sangramento tumoral, se isso vier a acontecer também. Mas é uma radioterapia muito mais localizada. O comprometimento não é tanto com controle de longo prazo, mas com alívio dos sintomas. Mas também é usada nesse contexto. Obrigado. Alguém mais? Alguém mais quer colaborar aí com os residentes? Algum residente quer fazer alguma pergunta? Bom, estou entendendo o silêncio, então, como o fim das nossas atividades. Primeiro, agradecer a todos os colegas que sempre estão aqui. Reforço que a relação que eu tenho com todos eles são relações construídas no contexto hospitalar, sejam nos momentos em que fui residente ou dos momentos em que estou sendo recebido em novas propostas de trabalho, em situações científicas, enfim, que os residentes possam entender que, para que a gente possa fazer a nossa escolha, né, de uma subespecialidade que tenha a presença diária do câncer ou de uma comissão de tumores, como a gente se propõe aqui, tem que passar por essa realidade, ao mesmo tempo que vocês entendam que essa discussão, onde começou lá atrás com o acadêmico e terminou aqui com os especialistas, é o que vocês vão fazer a partir de agora com a escolha que vocês fizeram com a cirurgia. A gente tem esse feudo, a gente tem esse charme pessoal e que não pode largar, e que se a gente não faz isso e se reinventa, muito provavelmente nós teremos problema no que a gente vai entregar como resultado para o paciente e para a sociedade, né? Quero agradecer a todos mais uma vez. Assim, a gente vai continuar divulgando as aulas. Peço que todos possam fazer essa divulgação. Fiquei muito satisfeito de ter recebido essa semana, né, a notícia do Dr. Vinícius Taranto com o pessoal da PM, do HPM. Estou aqui à disposição. A gente quer ver os residentes do HPM também podendo apresentar os artigos, o pessoal do SOCOR, né, o pessoal do Luxemburgo, o pessoal da Unimed, e eu gostaria que vocês pudessem ajudar cada vez mais divulgando. Eu sei que nem todos os temas já são de relevância ou interesse, mas assim, os residentes eles têm que estar ativos a todas essas situações. E, ao mesmo tempo, né, agradecer todas as ligas acadêmicas que aqui estão, os acadêmicos, dar os parabéns por se interessarem cedo demais pela cirurgia. Venha para o lado bom da força, né? A gente quer a presença de todos vocês nesse contexto. Estão vivendo aqui a experiência, por exemplo, com a coloproctologia, que em Minas Gerais tem um plus de diferencial. Eu falo isso sempre, quando eu fui fazer minha prova de residência, na Bahia, coloproctologia era meio por vaga. Aqui, dava quase 50 por vaga, muito pela competência técnica de todos esses que vocês estão vendo aí, e que se formaram em épocas, né, assim, em décadas contíguas à minha, e que mostram aí essa referência em todos os hospitais. Então, usufruam disso a cada momento que esses especialistas estiverem aqui, usufruam nos próprios serviços, procurem a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, e vamos fazer disso aqui, né, desse encontro, alguma coisa que seja produtivo. Como eu falo, medicina não é uma Disneylândia, a gente está para discutir os fracassos, para poder se reinventar e fazer com que as coisas funcionem sempre, né, nessa possibilidade de acesso e discussão. Agradeço mais uma vez a presença, né, das pessoas que possibilitam essa aula, né? A gente tem a professora Maria Fernanda, lá do Núcleo de Ensino do Hospital São Francisco, e a todos os envolvidos, né, na tarefa da residência médica em cirurgia geral, não só do nosso serviço, como de todo o serviço, tá? Até a semana que vem, já divulga a aula. As outras aulas já estão disponíveis no YouTube. Eu tenho colocado o link à disposição e o link para poder agregar outras pessoas dentro da nossa comunidade. Peço também às pessoas que possam disponibilizar as outras aulas que estão acontecendo. As aulas da Sociedade Mineira de Coloproctologia estão sendo sensacionais, muitíssimo boas. Acho que os residentes, né, que vão se preparar para a prova recentemente, né, e mesmo que não vão se preparar para a prova, que querem coloproctologia, tem que assistir essas aulas, tem que chegar perto do conhecimento como é tratado em Minas Gerais, e todos que têm interesse, que a gente possa eventualmente
fazer essa divulgação, até mesmo dentro da nossa comunidade. Muito obrigado a todos, então, e boa noite. Boa noite.